Vídeos de uma brincadeira perigosa, que de brincadeira não tem nada, é um crime, conhecido como quebra-crânio, em que adolescentes dão uma rasteira em colegas, tem circulado nas redes sociais. E preocupado pais, educadores e médicos também. No chamado desafio, dois jovens se posicionam ao lado da vítima, que fica no meio. Fica um jovem de cada lado e a vítima fica no meio. E aí eles pulam, primeiro os dois, dizendo para a vítima, é assim, a gente pula assim. Aí os dois pulam, a vítima fica observando, depois eles dizem, agora vamos todos pular juntos. A vítima acha que os três vão pular, só ela pula. Quando ela pula, eles dão a rasteira, um do lado e do outro. O problema é que isso já causou até morte. Não é brincadeira. E nós vamos conversar agora com a psicóloga Alessandra, Psiquiatra. a psiquiatra? Médica psiquiatra. Médica psiquiatra Alessandra Pereira. Muito obrigado por sua presença aqui com a gente a agradece. Primeiro pelo trânsito, que é um pouquinho complicado, né? Sair de casa hoje, mas dividir esses conhecimentos de algo que a senhora, quando chegou aqui, disse nos bastidores. Não é brincadeira, não. Isso é um crime, não é isso? É uma agressão física. Muito obrigado. Bom dia. Bom dia, Patrick, bom dia a todos. É uma satisfação poder aqui orientar, né? Orientar a população, orientar a comunidade, porque as pessoas não têm noção da gravidade. Eu sempre digo que isso não é uma brincadeira, isso é uma agressão física e um atentado contra a vida. Agora, a gente sabe como é que começou essa brincadeira de mau gosto, esse crime aí. Eu vou taxar de crime porque para mim é um crime. Apesar de não ser da área policial nem judicial. Mas como é que começou essa brincadeira? Você tem noção disso? Bom, há rumores, que tudo agora é fake news, né? Há rumores de que algumas pessoas começaram a fazer em busca de curtidas na internet. Sim. Né? Então essa brincadeira começou a ser feita para ela ser filmada, para ela ser filmada, para ela ser postada. E hoje em dia as pessoas elas buscam muito visibilidade, aceitação pelos seus pares. Então as carências emocionais elas têm buscado likes, curtidas. As pessoas não buscam mais o olho no olho, o abraço. Elas buscam curtidas no Instagram e no Facebook. E dessa forma, alimentando o ego de muitas pessoas, iniciou-se a viralização desses vídeos, dessa brincadeira, que eu digo que não é brincadeira. Isso é uma agressão física, um atentado à vida, é uma tentativa de homicídio. E começou no Brasil? Eu não sei te dizer, Patrick, se começou no Brasil, mas os vídeos que eu tive acesso todos são brasileiros. Pois é, porque Eu não vi vídeos eu internacionais também dessa ainda brincadeira. também não vi. Ontem passei o fim de semana de uma certa forma olhando rede social e não vi isso daí não. Mas ó, tem uma situação que ela é interessante. Qual é a situação? Todo mundo só está vendo aqueles dois, né? Aqueles dois. E a vítima no meio. Mas tem o que filma também e pouca gente está falando naquele que está filmando. Olha aí, ó, a gente vê as imagens pela Record News e também pelo D24am.com. Ó, você vê que tem três lá. Os dois e um que é a vítima. Ó, você está vendo aí? Mas tem um que está filmando. Esse jovem aí, inclusive, eu li sobre ele, ele ficou bem mal, esse rapaz. Eles tentam tirar, ele desfaleceu ali mesmo. É porque, na verdade, tem várias lesões corporais que acontecem, né? Então, vamos começar das mais leves. Por exemplo, na queda, a pessoa pode tentar se apoiar nos punhos e a pessoa fazer uma fratura. Isso, para uma criança em desenvolvimento, é um centro de crescimento. Pode ter fratura dos cotovelos, pode ter lesão de ombro, pode ter lesão na cervical. Essa lesão da cervical, ela pode ter lesão na coluna, pode levar a uma paraplegia ou uma tetraplegia, que é quando a pessoa fica sem os movimentos, no caso, ou seus movimentos dos membros inferiores ou do corpo todo, com perda dos movimentos superiores e inferiores. Pode ter uma lesão no tronco cerebral, paralisando a respiração e o batimento cardíaco, com morte imediata. Existe uma movimentação do cérebro dentro da calota craniana, igual num acidente de carro, Mas uma concussão. é uma movimentação do cérebro dentro da calota craniana. Vamos Dentro colocar do assim, da crânio. cabeça ali, né? É isso aí, é O assim. cérebro ele pode se O miolo do movimentar, o caboclo. miolo, pronto. O miolo do caboclo tá lá É, dentro do crânio. legalzinho, direitinho. Aí aquilo é mole e vai bater na frente e vai bater atrás, porque com o impacto vai ter uma movimentação. E aquilo pode causar tipos de hemorragia dentro do cérebro.
Pode, inclusive, ser necessário cirurgias de urgência. Ou, no caso, ficar tendo pequenos sangramentos e aquilo ir evoluindo. E também tem uma outra questão. A pessoa Hemorragias ali pode ter uma acontecendo. sequela motora também que vai aparecer depois. A pessoa tem aquela lesão na hora, não sente nada, né? Mas depois a pessoa pode vir a ter traumas por sequela cerebral. Esses traumas ou sequelas, médica psiquiatra Alessandra Pereira, podem ser irreversíveis? Podem sim. E muitas vezes são, como por exemplo, perda da fala, de movimentações. E não só isso, nós precisamos também avaliar a natureza psíquica de quem proporciona esse tipo de situação, né? Então, esse grupo de pessoas, o objetivo principal, que é dos likes, das curtidas, da diversão, da busca do prazer, ele é muito maior do que a preocupação com o outro. Então, é um sentimento de falta de empatia com o que o outro vai sentir. Total falta de respeito com o colega também e tudo isso. E muito mais grave, porque quando a pessoa ela não tem empatia, ela tem uma dificuldade na socialização, porque ela não consegue sentir o que o outro vai sentir como prejuízo. Eu não sei se a senhora viu também outros vídeos, esses já feitos por estudantes que estão preocupados com essa situação e que fizeram um vídeo que o pessoal todo ia pensar que era mais um quebra-crânio e que na realidade era um alerta, É né? um salva-crânio. Importante isso, essa atitude dos alunos. Porque assim, quando um pai fala para um menino, é pai que está ralhando, é um adulto que está falando. Quando são adolescentes falando para outros adolescentes, nós temos uma identificação com um par. Então, isso é muito importante socialmente, porque eles passam a não ser aprovados e sim a ser reprovados por aquilo. E nós precisamos focar que não é só pai e mãe, porque é importantíssima a ação da família, conversar isso dentro de casa, né? Quando eu falei com os meus filhos e uma amiga minha também falou com os filhos dela, ela estava contando para mim que ele disse assim: mãe, mas quem faz uma brincadeira idiota dessa? Então, isso não são palavras minhas, são palavras de uma criança, né? É porque o senso comum é de que algo que machuca o outro não é uma coisa legal. A Sociedade Brasileira de Neurocirurgia emitiu uma nota alertando pais, mães e educadores sobre o perigo dessa aspas brincadeira, fecha aspas. Esse alerta, a senhora entende que ele foi compreendido? Esse alerta me parece que foi compreendido, as escolas têm se posicionado. Se você é gestor de uma escola, se você tem uma responsabilidade pedagógica, não se exima dessa ação, dessa atitude. Né? Isso deve ser uma ação não só para essa brincadeira. Eu vejo, sabe, Patrick, que não é a questão dessa situação, dessa agressão física sendo realizada. É uma sociedade que hoje perde os seus valores de preservação, de cuidado com o outro. E isso deve ser tratado de forma muito mais profunda. Não é só uma questão de uma brincadeira, né, que se viralizou na internet. É uma agressão física, é uma coisa que machuca e algo que deve ser visto. Inclusive, essas pessoas envolvidas devem ser avaliadas, ter um suporte psicológico. Porque algo vai de muito errado para que elas julguem engraçado machucar outra pessoa. No Rio Grande do Norte, como a gente falou há pouco, houve uma vítima fatal, uma menina de 16 anos. O caso ocorreu em novembro do ano passado em Mossoró, que é uma das cidades importantes do Rio Grande do Norte. Esse problema pode ser ainda maior, com o maior número de vítimas que ninguém ainda sabe? Essa foi, por exemplo, em novembro. Eu li sobre um caso em Passo Fundo, né? Uma outra situação. Rio Grande do Sul? E li sobre várias pessoas também que ficaram sequeladas, né? Que tiveram desmaios, que ficaram sequelados, que quebraram, crianças que quebraram punho em algumas escolas. São situações absurdas mesmo. E, inclusive, isso gerou processos e as pessoas estão respondendo criminalmente. Ainda há pouco a senhora falava sobre esse desejo de likes e mais likes e fazer alguma coisa. E a senhora é dessa área, né? Porque a senhora é médica psiquiátrica, Isso. né? Qual alerta que a senhora faz? Agora, nesse momento, devem ter pais, mães no trânsito ouvindo a gente ou em casa acompanhando pela live do D24am.com também. Qual é o principal alerta que a senhora faz aos pais?
Hoje em dia nós temos uma sociedade de pais desatentos. Nós não podemos dizer que o apego às redes sociais é só por parte dos jovens. É uma situação generalizada. Então, a gente tem que ter muito autocontrole para a gente não viver uma vida virtual e deixar de viver um mundo real. É muito importante passar como valor para os filhos o toque, o cuidado com o outro, limitar o tempo das redes sociais, ter um tempo de qualidade onde esteja todo mundo desconectado, brincar de verdade, jogos de tabuleiro, brincadeiras. Eu lembro que nós brincávamos de stop, de jogo da velha, né? De tanto, até propriamente no telefone, tem brincadeiras onde as pessoas brincam todas juntas. Então, esses momentos, eles vão trazer de encontro à criança uma necessidade que tem que ser saciada, que é a necessidade emocional. Então, abraçar, beijar, ver filmes juntos, ter tempo de qualidade em família, tudo isso faz com que essa necessidade de ser visto, de ser lembrado, de estar sendo olhado, seja mais resolvida no mundo real e a pessoa não tenha essa necessidade tão intensa de viver com aprovações superficiais fora da realidade no mundo virtual. Bem, é algo importante para se fazer, mas será que as famílias já deram o primeiro passo? Porque é muito interessante quando a senhora fala, ó, vamos deixar um pouquinho o mundo virtual e abraçar mais, conversar pessoalmente, bater um papo ali tudinho. Mas parece que os pais eles entenderam que, olha, para a criança não encher minha paciência, eu vou dar ali um celular que ela me esquece, ela É fica a lá. chupeta eletrônica. Chupeta eletrônica. E, inclusive, tem muitos prejuízos para o cérebro de crianças muito Quais pequenas. são? Pelo excesso de luminosidade, prejuízos visuais, né? Então, crianças de muito pouca idade estão tendo tempo muito grande de contato. Eu sempre digo assim, muitas vezes mente ociosa, isso era um ditado da minha avó, né? Mente ociosa, oficina do demônio. Quando a criança fica desocupada, o adulto fica desocupado, vai pensar o quê? Besteira. Então, vai se ocupar muito com redes sociais, vai se ocupar muito com o que tiver à mão. E hoje em dia, o que está à mão são os celulares, os smartphones, os tablets, né? Então, a criança ter ocupações, descer para brincar com os outros colegas, ou então na rua, ter uma brincadeira supervisionada com o adulto, né, com outros colegas, ler livros, ter aulas, aula de esporte, aulas de inglês, tá se preparando também para a vida, né? Estimulando o cérebro de várias formas. Pois é. O problema é que às vezes tem pais que fazem isso, o filho fica mais aborrecido e não já criou ali um outro problema, já tinha um problema, né? Olha, eu vou falar no popular. Eu sempre digo lá em casa, eu tenho 3 filhos, um de 17, que já está morando só fora de Manaus. As pessoas me perguntam muitas vezes como eu tive coragem. Eu digo, eu preparei para viver, né? Não, não é leso, não. Então tem que preparar para o mundo, isso é Os pais têm que importante. preparar para o mundo e não para si, né? Enquanto o menino está no telefone, a mãe está fazendo comida sozinha. Lá em casa, se for cozinhar, todo mundo vai junto. Tem E sai um gostoso esse rango aí? rapaz, precisa ver a maionese da minha de 7 anos. Tem uma menina de 7 anos, um menino de 10. Então, eu sempre digo lá em casa o seguinte, que é o cachorro que mija no poste, não é o poste que mija no cachorro. Então, parece, assim, um ditado engraçado, mas no fundo disso tem um limite. Quem manda aqui sou eu. E o que nós vemos não é dentro das casas, é nos shoppings, nos lugares sociais, que quem manda não são os pais, são as crianças. Por exemplo, que cenas a senhora costuma ver em locais públicos? Olha, eu lhe confesso que eu tenho muita dificuldade de controlar até a minha respiração quando eu vejo numa loja uma criança exigindo alguma coisa dos pais, numa lanchonete, algum tipo de exigência. Então, são várias na escola, falam com os pais como diriam os antigos, como se fosse parceiro, né? E os pais aceitam aquele tipo de tratamento e ainda ficam se desculpando. E você ali se remoendo ali, se O controlando ali. o meu sangue nordestino, italiano, nessa hora ferve. Não, eu fico com dificuldade de fazer cara de paisagem. Muitas vezes as crianças, Patrick, quando elas são levadas no consultório, porque eu atendo crianças e atendo adolescentes, eu
peço às vezes para conversar só com os pais e oriento. Você está precisando de terapia, você está precisando de ajuda. Os pais estão precisando de psicoterapia, porque as crianças não vêm com manual. Mas hoje em dia os pais querem, muitas vezes, não são nem gravidez indesejadas. Eles querem ter os filhos, mas eles não querem ter o trabalho de criar. E por ter muitas vezes uma boa condição financeira, né, terceirizam. Tem adolescentes que chegam comigo e dizem: tia, lá em casa tudo é contratado, tudo é terceirizado. Então, vive em cuidados de terceiros. Quando a pessoa não tem uma renda tão boa, a pessoa faz o quê? Deixa com o irmão mais velho, com tia, com o pai, com o vizinho. Todo mundo tem que trabalhar? Tem. Mas quando se chega em casa, o tempo muitas vezes não é de qualidade com as crianças. Porque é mais importante ver todas as redes sociais, se atualizar das notícias, das news e das fake news, saber o que está acontecendo no mundo virtual, do que saber o que seu filho passou na escola naquele dia. Qual é o perigo de se terceirizar a criação dentro de casa? Você perde a autoridade, o comando, né? Então, por exemplo, quando você tem figuras de respeito que não são o pai e a mãe, isso é uma desvirtuação da autoridade. E quando você chega numa fase escolar, a criança ou adolescente, ela não reconhece como autoridade o professor dentro de sala, o diretor da escola. Nós temos professores adoecidos porque sua autoridade não é reconhecida dentro de sala. Nós temos situações onde não se há uma consequência. Você faz alguma coisa, você comete alguma coisa, você não vai apanhar, você não vai ficar de castigo. Sabe o que vai acontecer? Nada. Então, nós temos uma geração de pessoas inconsequentes. Bem, Uau! a senhora acredita que as escolas estão, porque as escolas têm os conselhos ali de pais, né? Mães, estão sabendo comunicar isso para os seus filhos, os seus alunos também? Olha, Patrick, eu vejo a escola com uma função pedagógica que muitas vezes os pais tentam transferir para a escola A a responsabilidade de criar responsabilidade os filhos, deles. seria isso? Então, por exemplo, nós temos muitos professores, como eu falei, adoecendo. Por quê? Porque eles veem as situações absurdas e muitas vezes eles querem agir de uma forma educacional que vai além do pedagógico. Então, o professor é um mestre, é um exemplo, mas tem muitas coisas que a educação vem de casa, E né? a família está falhando nessa educação. A família está falhando muito. As famílias estão entrando no processo de falência. As famílias estão entrando no processo de fracasso na educação dessa geração. Nós temos presenciado, visto coisas absurdas. As pessoas, elas não têm mais parâmetro de noção de limite, de respeito, que é como essa agressão física chamada quebra-crânio. É um exemplo disso. Médica psiquiatra Alessandra Pereira, muito obrigado por sua vinda aqui, por dividir os seus conhecimentos nesse assunto, falar muito abertamente sobre essa questão de respeito dos filhos para com os pais e também não esconder de que a família está realmente perdendo espaço para isso. E está perdendo porque quer, na minha opinião. Está perdendo porque permite, não né? é permite, porque o pai é o pai, a mãe é a mãe, são os adultos da casa, as crianças têm que compreender bem isso e saber quem é que tem uma linha ali de comando e quem é que tem uma linha de comandado. Claro que dentro de regras de educação, de coisas boas. Muito obrigado pela vinda da senhora. A gente espera que a senhora possa vir mais vezes. Gostaria de agradecer. Nós falamos de muitas coisas, né? Sim. Não foi só sobre essa brincadeira de mau gosto em si, porque é muito importante nós alertarmos e colocarmos à disposição. Né? Nós recebemos todos os dias pessoas. Se você está numa dificuldade com seus filhos, não espere acontecer algo grave. Não espere ser chamada pela escola. Não espere os bilhetes. Se você tem dificuldade, procure ajuda de um psicólogo, procure ajuda médica. Veja onde você pode ser orientado para você restabelecer limites no seu lar. Isso é muito importante para você não entrar em sofrimento e para os seus filhos crescerem saudáveis. Muito obrigada.